Olá a todos. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Graça e paz a todos vocês. Mais uma vez eu digo que eu gostaria, eu desejo que você esteja tudo bem, que a sua família esteja bem, que os seus filhos, para quem é casado, esteja tudo bem, sua saúde, seu trabalho, seus negócios, que esteja realmente tudo bem na sua casa. Se não estiver, no final desse contato, no final desse vídeo, nós vamos orar para que esteja, ok? Então você vai assistir o vídeo, não é uma coisa muito demorada, e no finalzinho do vídeo estarei orando e repreendendo o mal da sua vida em nome de Jesus. Neste vídeo, nós vamos tratar do seguinte assunto. Nós vamos falar a respeito de pessoas que são chamadas por Deus, chamadas para se converter, para servir a Deus, simplesmente. Existe, meus irmãos, muitos tipos de chamadas. Chamada para a pessoa se converter, entregar a vida para Jesus e ir para a glória, viver eternamente. Essa é a melhor delas. Esta é a melhor das chamadas, é a mais importante das vocações, que é quando Jesus toca no coração de alguém para que ele aceite a fé nele para entrar no céu, para entrar na glória. Então, este é o mais importante dos chamados. Mas depois desse, vem outras chamadas, outras vocações, né? Os irmãos católicos usam muito essa palavra vocação. E está correto, está correto. Chamada, vocação, dom, né? Tudo isso está correto. E eu queria falar nesse nosso vídeo sobre o seguinte. Com pessoas que recebem a chamada de Deus e que não faz aquilo que Deus determinou de maneira correta, não faz a obra de Deus. Você sabe, deixa eu confessar uma coisa para vocês. No meu ministério, eu já tive, ao longo dos anos que eu prego o Evangelho, pessoas que eu percebia que aquela pessoa tinha sido chamada por Deus para ajudar na manutenção da obra de Deus financeiramente mesmo. Você pode achar que isso é conversa de pastor, que pastor é tudo dinheirista, que pastor... Não, absolutamente não. Eu conheci várias pessoas, inclusive aqui em Cascavel, pessoas que tinham aquele prazer, aquela alegria, quando podia ajudar com mais. Você olhava na cara dele, na cara dela, nós ainda temos pessoas que quando contribuem, ainda me pedem desculpas e falam assim, ô pastor, desculpa aí que neste mês eu só pude ajudar com isso. Mas se Deus quiser, no mês que vem, pastor, as coisas vão melhorar e eu vou ajudar com mais. Então, são pessoas que recebeu de Deus uma chamada para ajudar na manutenção da obra de Deus. Vocês sabiam? Eu já tenho vídeo sobre isso. Vocês sabiam que a Bíblia diz que havia um grupo de mulheres abastadas financeiramente que mantinha Jesus e os seus discípulos e o ministério de Jesus? Está na Bíblia. Este vídeo não vai tratar exatamente disso, mas está na Bíblia. Eu já gravei vídeo a esse respeito, mas eu posso até voltar ao assunto para falar com mais clareza a respeito. Então tem vários tipos de vocação. Ainda ontem eu estava lendo lá em casa sobre, isso está lá no livro de Gênesis, pessoas que já nasciam com aquilo que nós chamamos de dom nato. Donato, até existe o nome, né? Donato. Eu conheci vários donatos, que vem da palavra dom nato, ou seja, que a pessoa já nasce com aquele dom. Aí, o que acontece? Muitas pessoas nascem com um dom, nascem com uma vocação, com uma chamada. Mas esta pessoa não desempenha, não faz a obra que Deus colocou dentro dele ou dela para fazer, não faz de forma legítima, não faz de maneira a agradar a Deus. Percebe? Olha, eu vou citar, não vou nem ler porque eu tenho certeza que vocês estão me vendo aí, vocês conhecem essa palavra. Tenho certeza. Mesmo você que não é evangélico,
que eu sei que as pessoas, quando não são evangélicas, não lê a Bíblia ou lê menos do que nós evangélicos, né? Isso aí é uma coisa, não é uma crítica pejorativa, é uma constatação. É verdade também que tem muitos evangélicos que não leu como deveria, né? Como deveria. Mas este homem que eu vou citar aqui, que não fez a obra de Deus de forma legítima, todos vocês conhecem. É o tal do Jonas. Jonas. Entre os evangélicos, toda vez que alguém fala que vai fazer algo e não faz, a gente chama ele de Jonas. Não foi, né, Jonas? Mancou, né, Jonas? Entende? Por quê? Porque o Jonas era um profeta no Velho Testamento que foi mandado por Deus para pregar numa cidade muito grande do Velho Testamento chamado Nínive. Esta cidade tinha 120 mil habitantes. Aí você diz, mas grande como? 120 mil habitantes é uma cidade pequena. É que você não sabe como é que eram as cidades naquela época. Por exemplo, eu estou falando aqui de Cascavel, onde tem prédios aqui de mais de 20 andares. Mas eu sou paulista, onde tem prédios lá com 50 andares, né? Então, assim, naquela época, na época bíblica, você não tinha edifícios desse tamanho. Você sabia, isso é só uma curiosidade, eu vou seguir aqui no meu pensamento para esse vídeo. Mas você sabia que naquele tempo não tinha cimento? Não tinha vergalhão de construção como a gente tem hoje? E por esta razão, não tinha como construir edifício de 20 andares, de 30, 40 andares, porque simplesmente não tinha cimento. O cimento que tem hoje, né? Não vou citar nome aqui de cimento, porque eu não estou ganhando nada para isso, né? Mas vocês conhecem cimento. O cimento é uma coisa relativamente nova, que não havia no Velho Testamento e nem no Novo, nem no princípio do Novo Testamento. Então, não havia edifícios nas cidades. E outra coisa, as cidades as casas não eram construídas como a nossa. Eu, por exemplo, moro numa casa que fica do lado da nossa sede, e o nosso terreno lá, ele é 20 por 20. Ele é quadrado, 20 por 20 metros, né? E logo depois tem o muro, do outro lado do muro tem o vizinho. Então, mas no tempo do Velho Testamento, não era assim. As casas eram construídas relativamente longe uma da outra. Então, uma cidade de 120 mil habitantes era uma cidade imensa. A Bíblia diz, está lá no livro de Jonas, que esta cidade, a pessoa para atravessá-la, demorava 3 dias. Está lá no livro de Jonas. Era uma cidade de 3 dias de caminho. Então, para você ver o tamanho da cidade de Nínive. Pois bem, mas voltando aqui para aqueles que não fazem a obra de Deus bem feita, né? Então o Jonas, ele foi enviado por Deus para evangelizar a cidade de Nínive. Deus queria, era um povo muito rebelde, era um povo muito mau, mas Deus sempre foi misericordioso, queria que o Jonas fosse lá pregar, porque Deus sabia que aquele povo era rebelde, certamente, porque não tinha tido uma oportunidade de ouvir sobre Deus. Deus conhece todas as coisas, né? E o Jonas, ele pegou um navio e foi para Tarsis. Foi para uma outra cidade. Logo, ele negou a fé. Pelo menos temporariamente, ele negou a fé. Todo mundo sabe que o Jonas, naquele navio, de repente Deus mandou lá uma tempestade. E é aqui que eu queria chegar com você. É aqui que eu queria chegar. Domingo agora passado, eu preguei na nossa igreja sede a respeito de chamada de Deus e de pessoas que negligenciam a chamada ou fazem de maneira que não agrada a Deus, certo? Então, o Jonas pegou o navio que ia para Tarsis. E aí Deus se aborreceu com Jonas e mandou aquela tempestade. Você conhece isso? Estou resumindo essa parte. Você conhece essa história, né? Mandou um temporal, uma tempestade, e a Bíblia diz que os marinheiros começaram a jogar as mercadorias no mar, né? Para poder aliviar
o peso do navio para ver se eles conseguiam sobreviver, mas a coisa foi cada vez piorando, 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 e o Jonas, a Bíblia diz que ele foi para o porão do navio e dormia lá profundamente. Dormia profundamente lá no porão do navio. Aí eles foram lá chamar o Jonas. Foram lá, acorda dormente. E aí o Jonas subiu e tomou ciência da situação, aquele temporal e o navio quase se afundando e tal, né? E aí os navegantes tinham lançado sorte, essa é uma outra palavra que eu vou ter que trazer um vídeo sobre vocês, esse negócio de sorte, né? Porque sorte é bíblico. Pois bem, lançaram sorte e a sorte, o sorteio, caiu sobre o Jonas. E aí eles falaram, olha Jonas, nós lançamos sorte aqui e a sorte caiu sobre você, ou seja, nós sabemos que você é o culpado dessa tempestade e agora nós queremos saber o que a gente faz contigo. Queremos saber o que a gente faz contigo porque a gente vai morrer tudo aqui. Aí o Jonas teve uma crise de arrependimento e disse, olha, é muito simples, vocês me lancem ao mar e a tempestade se acalmará, porque eu sei que por minha causa essa tempestade nos sobreveio. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, isso é tudo que Deus quer de mim e de você. Quando nós erramos, quando nós damos um passo em falso e quando começa a acontecer algo de ruim na nossa vida, de desagradável na nossa vida, a gente precisa, sabe, começar a fazer o chamado exame de consciência. Rapaz, está me acontecendo uns negócios, o vento está soprando ao contrário, eu perdi o emprego, começou a aparecer doenças na minha casa que não tinha até poucos dias, a escassez está batendo na nossa porta. Rapaz, será que Deus está triste comigo? É tudo o que Deus quer que você e eu pensamos. Tudo o que Ele quer que eu e você meditemos. Você entende? Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer nos perdoar. Ele quer que, se você que está me vendo e ouvindo nesta oportunidade, se você, meu irmão ou minha irmã, é um obreiro, você é uma obreira, e você não tem feito a obra como Deus quer que você faça, e é interessante que a gente sabe quando a gente manca, sim ou não? A gente percebe, né? A gente percebe quando Deus colocou um trabalho na nossa frente e nós não fizemos. Você percebe, você sente, porque o Espírito de Deus faz a gente sentir que você está mancando com Deus. Você está entristecendo a Deus. E Ele, por amor, às vezes Ele manda uma tempestade. Não é porque Ele é ruim, não. É porque Ele quer que a gente caia na real. É que Ele quer que a ficha da gente caia. Como a ficha do Jonas caiu. Né? Ele diz, olha, vocês me lancem no mar, porque eu sei que é por minha causa que essa tempestade veio. Então, existem pessoas que têm a chamada de Deus, têm o dom, têm a vocação, mas faz relaxadamente, faz de uma maneira displicente e não agrada a Deus, você percebe? Então, pense nisso, meu querido irmão. Quem sabe, como eu estava dizendo, estou falando com uma obreira, com um obreiro e até com um pastor, né? Que você não está fazendo a obra de Deus como você deveria e você sabe disso. Você sabe disso. Eu não estou desejando, eu não estou te amaldiçoando, te ameaçando, mas você sabe que é possível que você passe por alguma tempestade. É possível que Deus permita que você passe por situações ruins, desagradáveis. Pense nisso. E se esse é o seu caso, se volte para Deus. Se volte para Deus. Se arrependa. E qual é a prova do arrependimento? Essa não é boa? De vez em quando eu faço essa pergunta na igreja. Qual é a prova do arrependimento? Em qualquer
situação que você estiver errado ou errada, a prova do arrependimento é pedir perdão a Deus e não fazer aquilo mais. Lembra que Jesus falou para alguém? A mulher que foi apanhada em adultério? Agora vá e não peques mais. A prova do arrependimento é a gente não voltar àquele pecado mais, certo? Então, se você é um pastor, é uma obreira, é um obreiro, e você não está fazendo a obra que Deus queria que você fizesse, se volte para Deus e agora faça. E agora põe a mão no arado, como Paulo falou, né? Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Pense nisso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro neste momento, eu quero fazer uma oração especial por pastores, obreiros, pastoras, obreiras, que eu sei que o Senhor vai colocar diante desse vídeo. Eu sei que eles vão assistir, eles vão ouvir, e o Espírito do Senhor vai prender a atenção deles para que eles possam meditar. Eu quero orar em favor dessas pessoas, obreiros e obreiras, que não estão cumprindo com a chamada, com o dom, com a vocação que o Senhor lhes deu. Pai amado, toca nesse coração. De repente, a tempestade já até se levantou contra ele ou contra ela, e eles estão dormindo um sono tão profundo, espiritualmente falando, que não perceberam ainda que é a mão do Senhor ali agindo. Mas, Senhor, visite agora essa alma, esse coração, esta vida, e faça com que essas pessoas tenham o mesmo sentimento que Jonas. O Jonas teve lá aquela crise de arrependimento e ordenou que os marinheiros o lançassem nas águas do mar. E é interessante que a tempestade realmente se acalmou. Pai amado, visite agora esses lares, essa pessoa que está me vendo em qualquer lugar, pelo celular, pelo computador, pelo tablet, enfim, em qualquer meio de comunicação. Visita, Pai querido, e fala na alma, no coração do meu irmão e da minha irmã. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Mais uma vez, no final deste nosso breve contato, queria pedir a você, no nome de Jesus, que você se inscreva no nosso canal. Você já é inscrito? Ah, maravilha, eu te agradeço. Então, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe. E fala para as pessoas, olha, se inscreva aí, vale a pena, tem cada assunto, tem cada coisa importante. Se inscreva aí no canal você também. E aí, meu irmão, minha irmã, ative o sininho para que nossos próximos vídeos você possa recebê-los automaticamente. Mandamos, e o meu genro, o nosso querido Felipe, ele está postando um vídeo nas terças e outro vídeo aos sábados. Ainda hoje, mais cedo, hoje é uma terça-feira, ele postou um vídeo. Então, se você já é inscrito no canal, se você já adicionou, acionou aí o sininho, então você já recebeu. Mas se você ainda não acionou, né? Você não despertou aí o sininho, faça isso, que você vai receber, tá bom? Então, toda terça-feira e aos sábados, nós estamos lançando, através do Felipe, novos vídeos, ok? Que Deus te abençoe muito e até o próximo contato, na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus.